meus queridos alunos, boa noite. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, eu fiz uma planilha aqui para a gente estar resolvendo juntos, como de costume, né? A atividade da aula anterior, certo? Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Que a nossa atividade na realidade está pedindo, né? Encontre a situação líquida patrimonial, ou seja, da coluna 1, da coluna 2 e da coluna 3. O que vocês vão fazer? Vão dizer se é positiva, negativa ou nula. Para ficar mais fácil aqui, vou mesclar, né? Aqui, colocar em negrito, pra vocês enxergarem melhor. O que eu vou fazer? A gente sabe que para saber se a gente vai ter aqui que somar todos os ativos, certo? E diminuir, subtrair dos passivos, ok? Vou pintar de amarelo o que é ativo e de vermelho o que é passivo para a gente conseguir identificar melhor, tá? Encontrar a situação patrimonial. Amarelo, ativo, ok? Vermelho, passivo. Caixa, é o que? Ativo, certo? Banco, ativo. Duplicatas a receber, ativo. Impostos a recuperar. Já tá falando que eu tenho esses impostos a recuperar, então é um ativo. Fornecedores, para me pagar, né? Passivo, falei que ia colocar de vermelho. Empréstimos, passivo. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou somar os amarelos que são ativo, certo? Somar todos. Aqui. Vou somar também aqui o que é passivo, vermelho, para saber qual é o resultado. Para me saber se a situação é líquida, né? Se ela é positiva, negativa ou nula, o que eu vou fazer? Subtrair ativo, né? Ativo de passivo. Ativo menos total de passivos, R$ 1.300. R$ 1.300 positivo, certo? Então, a situação é positiva, ok? Aqui, nós já sabemos que a primeira coluna é amarela, é ativo, dos primeiros números, né? E aqui, passivo. Então, o que eu vou fazer? Total aqui. Total aqui. R$ 1.000, ó. Se eu pegar toda essa parte que tá amarela, a soma dele me dá R$ 1.000. Então, eu vou colocar R$ 1.000 aqui em cima. Só para substituir a fórmula. Se eu pegar a parte que está vermelha, a soma dela dá R$ 1.350. Então, eu tenho R$ 350, porém, tá vendo o sinalzinho de menos aqui, ó? Negativo. Situação negativa, né? E aqui, já sabemos que é amarelo. E aqui já sabemos que é vermelha. Lembrando que o amarelo é ativo e o vermelho é passivo. Se eu somar essa coluna aqui, eu tenho um valor de R$ 1.300, certo? 1.300. Se eu somar as linhas vermelhas, eu tenho um valor de R$ 1.300. Então, deu o que aqui? Nulo. Resultado, 0. Nulo. Ok. Certo? Vamos para a próxima atividade. Aqui já está respondido. Olha a resposta aí, pessoal. Parabéns para quem acertou. Tá bom? A primeira. Vamos lá. Na segunda
questão é classifique a conta e apure a situação patrimonial líquida. 1, para bem, direitos, obrigações. 2, passivo, positivo ou negativo. 3, ativo ou passivo. Aqui vocês já estão carecas de saber que o que é bem e direito, ele é positivo e faz parte do ativo, né? Deixa eu excluir essa coluna aqui. Então, vamos logo colocar aqui tudo que é bem, direito ou obrigação. Vamos preencher a primeira coluna aqui para ficar mais... preencher essa primeira coluna. A primeira coluna, ela diz para a gente colocar se ele é bem, direito ou obrigação. Caixa, pela outra atividade nós já sabemos que é um bem. Cliente é um bem. Fornecedores, obrigação. Utensílios, bem. Salários a pagar, obrigação. Duplicatas a pagar, obrigação. Vou colocar em negrito aqui para ficar melhor, né? Mais escurinho, para talvez vocês enxerguem melhor. Vamos preencher a segunda coluna, né? A segunda coluna pede para a gente colocar aí se é positivo ou negativo, sabendo que tudo que é bem e direito é positivo e tudo que é obrigação é negativo. Então, tá fácil aqui, bem, positivo, obrigação, negativo. Está aí diminuindo o nosso patrimônio líquido. Utensílios, positivo, negativo, negativo. Sabendo também que tudo que é bem, ele é positivo, ele passa a ser ativo ou passivo, né? Sabemos que é ativo. Isso a gente já sabe, gente. Pelas outras aulas nós já sabemos. Ativo, negativo, passivo. Ativo, ativo. Não, passivo, né? Negativo, passivo, negativo, passivo. Vamos ver qual é a situação líquida patrimonial dessa daqui. Lembrando, amarelo passivo, né? Vermelho, amarelo ativo, vermelho passivo. Então, se aqui é ativo, a gente vai pintar de amarelo. Vermelho, passivo. Certo. Vamos botar a fórmula aqui, somar todos os ativos, todos os amarelos, somar todos os passivos, todos os vermelhos. E aí, nós vamos fazer o quê? Subtrair, né? Vermelho menos amarelo, ativo menos passivo, R$960. Deu R$960, valor positivo. Então, a situação aqui, ela é positiva. Para descobrir, gente, vocês têm que fazer o cálculo. Não tem como saber se vocês não fizerem esse cálculo. Ok? Amarelinho aqui. E vermelho aqui, para saber identificar quando vocês voltarem à aula e para estar corrigindo a atividade de vocês. Que às vezes eu tô fazendo mais rápido aqui, mas depois vocês voltam à aula e conferem, tá? Vamos lá. Aqui. Bem. Móveis e utensílios. Bem. Máquinas. Bem. Caixa. Bem. Promissórias a pagar. Obrigação. Impostos a recolher. Obrigação. Duplicatas a pagar. O próprio nome já diz, né? Obrigação.
títulos a receber, algo que eu tenho a receber. Lembra? A receber, a recuperar, a restituir. Tudo que vem é direito, tudo que é futuro é direito. Vamos colocar em negrito. Da mesma forma aqui, positivo. Vamos colocar até aqui embaixo, né? Positivo, negativo. Puxar aqui também que é obrigação, então é negativo. Um direito, ele é também positivo. Então, olha aí. Ativo. Puxar aqui ativo até embaixo. Tudo que é positivo é ativo. Tudo que é negativo é passivo. Ativo. Vamos lá, pintar de novo. Ok. Bem, nós vamos colocar de amarelo, né? Os passivos nós vamos colocar de amarelo. Os ativos de vermelho, passivo amarelo. Ainda tem um passivo aqui, um ativo amarelo. Ativo amarelo, desculpa, tá, gente? Passivo que é vermelho. Vermelho. Vamos lá. Amarelo, né? Menos vermelho. Aqui é igual. Esse. É igual. Bom, esse. Bem aqui, duplicatas a pagar é 11.000 na minha... Tinha colocado 1.000 aqui, mas é 11.000, porque senão vai dar diferente do valor de vocês. Amarelo menos vermelho, ativo menos passivo. O valor de quem deu 12.800 está correto, é um valor positivo, então nossa situação é positiva. Vamos aqui, caixa. Vamos lá. Bem, né? Sabemos disso. Cliente. Títulos a pagar. Vamos observar aqui que nós temos 2 títulos. Porém, se vocês observarem, um é a pagar e um é a receber. Então, se eu tenho a receber, é um direito. Obrigação. Impostos a recolher é obrigação. Impostos a recolher, impostos a pagar é uma obrigação, tá, gente? Se fosse impostos a restituir ou impostos a receber, seria um direito. Bem, é o quê? Bem, é positivo, né? Positivo. Obrigação negativo. Direito positivo, negativo, negativo. Aqui, ativo ou passivo? Ativo, ativo, negativo, passivo,
positivo, ativo, negativo, passivo, passivo. Vamos ver qual é a situação líquida patrimonial? Olha só, vou pintar aqui de vermelho, aqui de amarelo. Vamos lá, somar todos os amarelos. Ah, desculpa. Aqui amarelo, peraí. Amarelo, amarelo. Direito é amarelo, que é passivo. Vamos para vermelho. 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 Somo todos os amarelos. 10.500. Somo todos os vermelhos. Subtraio. Amarelo menos vermelho, ativo menos passivo. Deu uma situação nula, certo? 0 é nula. Coloca aqui em negrito, que é para ficar mais visível. Aqui, imóveis, bem. Instalações. Eu observei em algumas atividades que eu estava corrigindo que teve pessoas que colocou instalações como obrigação e não é uma obrigação. O que ele está falando aqui dessas instalações, né? Ele está falando, por exemplo, eu uso um galpão, certo? Para instalar a minha empresa, ok? Para colocar as máquinas, os equipamentos, um terreno que seja. Então, essas instalações é considerada, gente, um bem, tá? Móveis e utensílios, bem. Veículos, bem. Caixa, bem. Bancos, conta movimento, bem. Empréstimo bancário é algo que eu tenho a pagar, então ele é uma obrigação. Clientes, bem. Fornecedores, obrigação. Positivo, né? Bem direito é positivo. Vou colocar até aqui embaixo positivo. Aqui positivo. Aqui no bem positivo, aqui negativo. Negativo. Tá. Positivo ativo. Passivo. Negativo, passivo. Negativo. Passivo. Ok, fechou. Vamos pintar de vermelho e amarelo de novo. Amarelo. Colocar tudo aqui amarelo. Aqui amarelo. E as obrigações passivas vermelhas, certo? Ok, vamos fazer nosso cálculozinho aqui. Vermelho, amarelo. Ok. Olha só. Vou colocar um por um aqui para ficar bem claro para vocês que eu estou somando os ativos. Né? E depois eu tô somando os passivos para que eu possa subtrair, certo? Igual ativo menos passivo, que eu quero descobrir a situação líquida patrimonial, 125 mil positivo. Então, isso aqui é uma situação positiva. Ok, crianças? Certo? Dei uma olhadinha no vídeo aí para conferir as atividades de vocês, tá? Mas tá aqui corrigida. Vamos lá? Começar a nossa aula.
Na aula anterior, nós paramos aqui, né? Mostrei para vocês o que é um balanço patrimonial montado conforme as estruturas da legislação, certo? Já passou por essa aula, né? Da lei, qual é a lei que obriga a forma padrão, né? Da estrutura de um balanço. Qualquer coisa, volta a aula lá para poder lembrar direitinho, tá? Mas olha aqui, lembra eu falei para vocês que o balanço patrimonial, primeiro ele vem aqui do lado esquerdo, né? O ativo, que dentro do ativo nós temos aí o ativo circulante, que são as disponibilidades, né? Que pode ser caixa ou banco. Temos dentro do circulante as duplicatas a receber. E aqui nós temos os estoques. Passando para o passivo não, o ativo não circulante, duplicatas a receber, essas são consideradas a longo prazo, né? Passou do exercício, né? Passou dos 12 meses, antes dos 12 meses ela está aqui dentro do ativo circulante. Tudo que tem para receber dentro do ano está aqui dentro do ativo circulante, duplicados a receber. Passou dos 12 primeiros meses do ano, né? Do exercício, ela passa aqui para ativo não circulante, duplicados a receber. Investimento imobilizado e intangível. Passando lá para o lado direito do balanço, nós temos o passivo, que os passivos são as obrigações, mais o patrimônio líquido. Dentro do circulante vamos ter aí fornecedores, salários, impostos, né, que é o IR-CSL, dividendos a pagar, tá? Dentro do não circulante, nós vamos jogar geralmente os financiamentos a longo prazo. Dentro do passivo circulante, os financiamentos, eles são igual lá do ativo, os 12 primeiros meses, só que aqui no caso do passivo é o a pagar. Os 12 primeiros meses do exercício, você pode colocar os financiamentos dentro do passivo circulante. Passou de 12 meses, o restante do valor ele vai lá para o não circulante. E aqui nós temos o patrimônio líquido, certo? Que o patrimônio líquido ele é formado de capital social, de reservas legal, de lucros ou prejuízos acumulados. Já tivemos essa aulazinha só para estar revisando aqui, tá bom? Nós vamos falar agora de DRE, né? O que é a DRE? A demonstração do resultado do exercício, né? Nesta aula, o objetivo é conhecer como que se dá a apuração do resultado do exercício contábil. O que seria o resultado do exercício contábil? É o resultado se a empresa teve lucro ou prejuízo, tá? As empresas, elas são constituídas com uma finalidade específica, né? O que seria essa finalidade específica? A atividade. Quando você monta uma empresa, existe o chamado CNAE, né, que é o Código de Atividade Nacional, Código Nacional de Atividade, né, que é o tipo de ramo que a sua empresa vai atuar, certo? Que seria a descrição da atividade operacional, que ela pode ser tanto no ramo da venda de mercadoria, ou no ramo de serviço, ou no ramo de indústria, né? Ou as empresas aí sem fins lucrativos, né? As empresas, as ONGs no caso. Mas toda empresa, quando constituída, ela tem que ter uma atividade operacional, certo? A DRE é um relatório importantíssimo. Seu estudo fornece informações úteis para a tomada de decisões. É a DRE que mostra sinteticamente como uma empresa se comportou no último exercício. Para fins de análise operacional, é o documento que permite a análise do sucesso ou não e possibilita o estabelecimento dos indicadores do resultado. Ou seja, né, tão importante esse relatório, né, que é a DRE, que ela identifica se a empresa vai ter sucesso ou não, né? Assim, para saber o que a empresa tem, consultamos o balanço patrimonial. Mas para saber como a empresa trabalha, né, a sua eficiência, analisamos a chamada DRE. O balanço ele mostra o que a empresa tem
tanto os ativos, né, bens e direitos, como as obrigações. Mas a DRE, ela vem para mostrar como a empresa trabalha, ok? A demonstração do resultado do exercício é um resumo ordenado das receitas e despesas da empresa em determinado período de 12 meses. É apresentada de forma dedutiva e vertical, ou seja, de linha reta, né? Ou seja, das receitas que eu tenho de receitas, subtrai-se das despesas. Você pega todas as receitas, menos as despesas, e aí você vai descobrir se teve um lucro ou prejuízo. Ah, posso pegar tudo que eu vendi e diminuir de tudo que eu gastei? Eu tenho uma DRE? Não exatamente, porque a DRE, igualmente o balanço, ela está na legislação, né? E tem que ser seguido o que está na lei. A forma, o padrão de se montar ela, está lá na lei 6.406/76, né? Que é a forma legal de se montar uma DRE. Mas vocês podem dar uma lida aí lá, né? Começando no artigo 187, que a receita bruta das vendas e serviços, com deduções das vendas e abatimentos dos impostos. A receita líquida das vendas e serviços e os custos das mercadorias, serviços vendidos e lucro bruto. As despesas com as vendas e as despesas financeiras deduzidas das receitas. O lucro ou prejuízo operacional, o resultado do exercício antes do imposto sobre a renda, a provisão para o imposto. Aqui tem o básico do que ajuda a constituir a DRE, que é a ARE, né? Que é a apuração do resultado do exercício. É a primeira aí que se faz para iniciar uma DRE. A ARE, gente, ela nada mais nada menos é do que as receitas menos as despesas operacionais ou as despesas administrativas ou outras despesas. Olha aqui, eu tenho receita 20 mil. O que eu tenho de despesa operacional? 5 mil, tá vendo? 5 mil. E o que eu tenho de outras despesas? 7 mil. Então, vai ser receita, né? Receita menos total de despesas que o lucro líquido, né? O lucro líquido seria aí 8 mil reais. Olha o modelo aí da DRE, o modelo da demonstração do resultado do exercício. Ela começa assim, gente. Você vai pegar de início, né? É a forma padrão essa daqui, né? De se montar uma DRE, que tá na legislação. Você vai pegar a receita operacional bruta, o ROB, que deu 100 mil. Essa receita, ela pode estar constituída de vendas, de produtos e de serviços. Ou se você só trabalha com a venda de produtos e não presta nenhum tipo de serviço, seria total só com vendas, né? Ou se você é uma empresa que só presta serviço, seria o total de 100 mil só com serviços. Essa empresa aqui, ela presta serviços e ela vende mercadoria. Então, a receita operacional dela bruta, tudo que ela vendeu, né, dentro do período do exercício foi 80 mil, certo? Ó, pode ver aqui que aqui tá do dia 1º de 2019 a 31/12 de 2009, né? 2009 a 2009. Então, o período aqui é de um ano, tá? Com vendas, 80 mil. Com serviços, 20 mil. Esse 100 mil aqui, se você pegar 80 mais 20, dá 100 mil. Então, aqui ela só tá detalhando o que foi com vendas e o que foi com serviços. Aí, você vai pegar lá a receita operacional bruta menos as deduções da receita. Olha só. O que foram as deduções da receita? O que vem como para deduzir a receita? Primeiro, nós temos aí devoluções sobre as vendas. Depois, nós temos os descontos incondicionais e abatimentos, 2 mil. Vem os impostos sobre as vendas, né? COFINS, PIS, ICMS e ISS, cada um com seu valor estipulado. Se você pegar esses valores aqui, ó, e somar, você vai encontrar os 30 mil, que são as deduções sobre a receita, certo? Deduziu 100 mil de 30 mil, você vai ter 70 mil. Então, você vai ter o resultado, a receita operacional
líquida, né? 70 mil. Menos os custos da mercadoria vendida. Deduzir aqui, ó, custo da mercadoria vendida. Esse custo da mercadoria vendida também é um cálculo que é feito para descobrir quanto que custou essa mercadoria que foi vendida. Isso vocês vão ter oportunidade de aprender lá em contabilidade empresarial. Que é a contabilidade empresarial. Tem outra contabilidade, contabilidade empresarial, vocês estão em contabilidade básica, né? Que vai mostrar como é que se faz esse cálculo aqui, tá? Igual, então você vai pegar a receita operacional líquida que você obteve 70 mil, menos o custo da mercadoria. Te sobrou aí, ó, lucro operacional bruto. Eu já tenho meu lucro? Não, né? Eu tenho aqui o bruto, que foi 30 mil. Dos 30 mil, agora eu vou tirar as minhas despesas operacionais, 22 mil. Que seria o que essas despesas? Podem ser com vendas, né? E as despesas administrativas. Poderia vir aí mais detalhada, que seria as despesas administrativas com salários, com contador, né, com manutenção do escritório, aluguel do escritório. As despesas com vendas poderia ser os salários dos vendedores, mais as comissões pagas aos vendedores, né? E vem aí as despesas financeiras, tá? Que poderia ser aí um juros, né, a pagar, algo assim do tipo. Lucro operacional líquido, né? Depois que você pegou lá os seus 30 mil, abateu dos 22 mil, você vai ter 8 mil, sobrou 8 mil, que é chamado de lucro operacional líquido. Aí você vai somar, né, outras receitas e também subtrair outras despesas. Vamos supor aqui que essas outras receitas seria de um investimento que você fez durante o período com o dinheiro dessas vendas, uma aplicação financeira, né? E essa aplicação financeira te rendeu um jurozinho aí, então você vai pegar lá, ó, depois do lucro operacional líquido, você vai somar, adicionar essas outras receitas, tá? E subtrair, lógico que quando você ganha aqui uma porcentagem em cima de aplicação, você paga um imposto em cima dessa aplicação, suponhamos, né? Então, você vai subtrair aí de outras despesas, menos 3 mil. Aí, você vai ter, gente, o lucro operacional antes do imposto de renda. Se não chegamos ao final ainda. Se você pegar aqui, ó, 8 mil, né? Mais 5 mil, você vai ter 13. Menos 3, tá vendo aqui que outras receitas soma, e menos outras despesas, menos 3, você vai ter aí o lucro antes do imposto de 10 mil. Aí, tá, 10 mil é o lucro antes do imposto. Qual imposto? O imposto de renda e CSLL, né, que é o IRPJ e o CSLL. Então, você vai calcular aí menos 1.500, menos o adicional do imposto de renda, pessoa jurídica, porque esse imposto aqui você ainda paga um adicional de 10% em cima, né? Então, é 1.500 menos o adicional, né? E o CSLL sobre o lucro líquido, menos R$500. Te sobrou aí o lucro antes das participações, R$7.000. Se você pegar aqui 10 mil e subtrair todos esses impostos aqui, você vai ver que vai ter o resultado de R$7.000, ok? De R$7.000, esse lucro aqui é antes das participações. Não tem lá as empresas que dá participação sobre o lucro, no caso a Vale, para quem conhece, a chamada PLRE, né? PL, participação dos lucros. É esse valor aqui, ó, gente. Ela vai pegar esses R$7.000 que ela teve de lucro aqui e vai dividir. Aí, no caso aqui é menos as participações. Vamos supor que a Vale deu aqui de 7 mil, 10% ela fez os debentures, né? Dá R$700 em cima de 7 mil. Aí vai descontar 7 mil menos 700, sobra 6.300. Aí, o que vai fazer? 10% para os beneficiários, né?
Aí diminuiu, o que sobrou? 10% para administração, distribuído o lucro, certo? E aí depois vem para os empregados 10%, 510 e 30. Sempre abatendo. Deu aqui o lucro, diminui o que sobrou, aí vai calcular 10% em cima, tá, gente? Não é tipo todos recebem 10% em cima de 7 mil, não. Sempre tem que ir abatendo. O que sobrou aqui, né? Depois que dividiu o lucro, né? Depois que repartiu lá com quem tinha que repartir, nós temos aqui, ó, lucro ou prejuízo, né? Do exercício. Se tivesse dado negativo, a gente já saberia que seria prejuízo. Mas, como deu positivo, a gente está vendo aqui que a empresa teve um lucro de R$ 4.592,70. Tá vendo lá que de 100 mil que nós tínhamos sobre vendas, a única coisa que é realmente considerado lucro da empresa, por parte da empresa, é R$ 4.592,70. Né? É um cálculo muito interessante de se fazer. Eu espero que a gente tenha a oportunidade, né, de estar fazendo isso junto, ok? Para me explicar passo a passo para vocês, porque no contabilidade empresarial também vocês vão estar vendo isso daí. Então, realmente espero que a gente esteja junto para fazer isso daí, para me explicar passo a passo. Vocês vão achar muito interessante, vocês vão achar muito gostoso, tá? De antemão, eu termino a nossa aula aqui, certo? Não vai ter atividade nessa aula, tá? Mas na próxima aula já tem, quando a gente entrar no próximo assunto, que o próximo assunto vai ser plano de contas, né? Sabendo aqui que receitas, depois que a gente fez a DRE, receitas maiores que despesas, a gente tem lucro, que é o que é a receita? São as nossas vendas, tudo que entra, né? E despesas maiores que receitas, a gente tem aí o prejuízo. A nossa próxima aula, nós vamos estar falando do plano de contas, né? De como se monta o plano de contas, tá? Então, como eu disse para vocês, não tem atividade nessa aula de hoje. Só na próxima aula nós teremos atividade. Quero deixar aqui uma boa noite para vocês. Que Deus esteja guardando vocês, que Deus esteja guardando as suas famílias em casa, tá? Protegendo. Eu espero que esteja todo mundo bem de saúde, tá bom? Então, tchau, tchau. Até a próxima aula, tá, meus queridos?